Olá, muito boa noite pra você. Está começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demore. Toda semana, você sabe, um papo direto com as figuras das redes sociais, da política e do dia a dia dos brasileiros. Por aqui, tudo preparado. E por aí. Então vambora que a nossa DR já vai começar. Ele transformou a dor em luta, passou pelo momento trágico que muitas crianças passam no Brasil, a escola ou o trabalho. Naquele momento, segundo ele, as notas de dinheiro eram questão de sobrevivência e as notas azuis do boletim acabaram ficando para trás. Aos 12 anos, era lavador de carros, conseguiu um emprego que levou ele ao rap, que levou ele à política, que trouxe ele até aqui. Produtor artístico e musical, escritor, empresário e o grande rosto da CUFA, a Central Única das Favelas. Esse é o Preto Zezé. Aí, Demore. E aí, meu camarada? E aí, daqui enfim, hein? Pô, muito obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Tô muito honrado de ter você aqui. Pretão, muita gente conhece favela no Brasil. Sim. Da televisão. Tá. Era o meu caso, quando eu era moleque. A cidade que eu morava, uma cidade pequena no interior, não tinha favela na minha cidade, né? Tinha gente pobre, mas a gente não tinha a constituição do que a gente vê hoje, Sim. que é a favela. Para eventualmente essas pessoas que estão nos vendo agora, o que é a favela brasileira hoje? Até pouco tempo, o IBGE denominava a favela como aglomerados subnormais. Até hoje ninguém soube quem criou isso e nem que diabos é isso. Inclusive, Aglomerados subnormais. Que a gente sugeriu que, inclusive, fosse tirado esse nome. Está num debate agora de ser favelas e centros urbanos populares, uma coisa assim. Estamos chegando a um acordo lá. E qual era a ideia? Quando a gente começou, também na CUFA, até ter o nome favela na instituição era problemático. Tanto que quando a gente botou, foi uma primeira, a própria pessoa ficava meio chave estranha. Mas qual era o início ali da nossa busca? Era de reposicionar um pouco com a ideia de que a favela não poderia ser vista somente do ponto de vista do poder público, como gasto ou custo, e do ponto de vista privado, somente ser reduzida a uma ação de caridade. Então você precisava ali, mesmo na ausência do Estado, as pessoas estavam criando as suas alternativas. A gente tem o nome empreendedorismo, que é muito novo hoje, mas a favela já se vira, dá seus pulos. Então como é que eu puxava ali um movimento que tinha 3 frentes iniciais? A primeira delas era montar uma rede de liderança dentro desse território, então formar gente. Depois, construir essa agenda de coisas positivas, já que a ideia de favela sempre foi perseguida por um estigma muito grande, devido à própria origem histórica das favelas no Brasil. E o terceiro, levar essa agenda de interesse, essa agenda pública de interesse da favela para dialogar com os setores público e privado, para encontrar soluções. Na essência, a CUFA objetiva o fim das favelas, mas até que ela não aconteça, a finalização, né, a não existência mais de favelas, nós vamos estar lutando para que as populações desse território vivam com dignidade. E hoje favela você tem em todos os lugares, você muda o termo, claro. Mas quando você vai olhar a composição é a mesma. A gente recebeu a Camila Jara aqui, deputada do Mato Grosso do Sul, e na grande capital do agro, ela falou, tem lá 20 e poucas favelas, que é uma coisa que 20 anos atrás não tinha. Então você tem processos novos de favelização também, né? Sim. Que eventualmente não são caracterizados como aquelas favelas que a gente costumeiramente viu na televisão, são visualmente diferentes, mas as dinâmicas ali dentro são as mesmas, né? Mesmo. Você muda um pouco o sotaque, um pouco a estética, mas as dinâmicas são as mesmas, e não só no Brasil, no mundo. Porque você vai ter, mesmo você tem, por exemplo, um Botkyrka, que é no extremo do extremo de Estocolmo. Tá. Estou falando da Suécia. Você chega lá e vê as dinâmicas de pobreza, de gente na rua, de gente passando necessidade. Estou falando da Suécia. Sim. A Escandinávia lá é um lugar, seria a favela, porque carrega inclusive os mesmos estigmas. A questão da violência policial lá é maior, a precarização dos serviços públicos, a própria composição étnico-racial daquele território é muito parecida. Então, onde tiver o desenvolvimento desigual, vai gerar as favelas. Então, onde as favelas estão, a gente quer, inclusive na Constituição da CUFA Global em 2015, que a CUFA está presente em 17 países, a gente estabeleceu que, embora haja diferenças em alguns lugares, as saídas são todas comuns. O que é a CUFA quando você assumiu ela em Nova York em 2015? Ela é uma espécie de embaixada da CUFA, tem um diálogo com lideranças locais, tem uma intenção de estar mais próximo da ONU. Explica um pouco, assim, a CUFA, para quem não sabe, Central Única de Favelas, faz uma série de ações no Brasil, mas
me parece que é uma dinâmica muito local. Aí quando vê, vocês estão com um escritório em Nova York, assim, por que vocês levam isso para lá e o que é feito lá? Você ficou muitos anos lá também, né? A CUFA já estabeleceu no Brasil, né? Somente a pandemia deu uma impulsionada em que a gente saiu de 870 favelas em 2019 para chegar no final agora de 23 com mais de 5 mil favelas. Nossa. Então, um negócio absurdo de crescimento. E o que acontece? Com as experiências da CUFA já estabilizadas no Brasil, a gente teve muita gente dos países vizinhos pedindo para também criar uma unidade da CUFA nos seus países, na Argentina, na Colômbia, na Bolívia e tal. E a gente foi até lá, só começou a sair gente na Nigéria, no Camarões. Aí como é que você vai fazer? Aí ao invés da gente ficar se sacrificando para tentar ir fazer uma coisa pontual e visitar um país, a gente decidiu ir para a sede da ONU, que é onde estão os chefes dos 194, né? Chefes de estados. A partir de lá, articular várias frentes com outros países, a partir do chefe de Estado, levar os líderes da CUFA dos países para lá para fazer essa conexão e também ampliar. E a partir de lá a gente assumir 3 agendas importantes para nós, são cadeiras que tem na ONU, que é a afrodescendência, juventude e ONU Habitat, que é ligado ao desenvolvimento urbano. Para nós foi estratégico esses 3 recortes, 3 espaços, para poder, a partir da ONU, ao invés de ter que ir em cada país, não, a partir de lá, os chefes de Estado já estão lá, a gente articula de lá para os países. Mas aí vocês eventualmente treinam ativistas, pessoas que querem montar modelo nos outros países. Porque o cara, quando vê, eu vou dar um exemplo agora, o Celso estava em Lisboa, foi receber um prêmio lá de uma das 100 pessoas no mundo, pessoas pretas. Celso Ataíde, fundador da CUFA. Celso Ataíde, que é o fundador da CUFA. E ele encontrou lá uma porrada de gente que veio de Ásia, que veio de Oriente Médio, que veio dos países da África, todos em Lisboa, passando pelas mesmas situações. E todos queriam fazer uma articulação para que nos seus países pudessem criar ações da CUFA. Porque o que vai acontecer? Quando você tem um ativo da CUFA, você é um ativo que abre portas, que ele coloca em conexões, que amplia o seu network. E a partir disso você começa a desenvolver uma série de ações. Eu lembro que na pandemia, por exemplo, na Irlanda, a nossa amiga Silvia, ela, na CUFA de lá, ela fez uma grande ação só com idosos, porque os idosos muito idosos morando sozinhos, então não tinham como sair por causa da pandemia, então elas iam comprar as coisas dos idosos, pegavam o telefone, faziam ações de deixar as coisas, limpar a casa do pessoal. Então, cada pessoa vai encontrando, cada liderança vai encontrando a sua forma e a sua dinâmica de estar nesses lugares onde a desigualdade geralmente prevalece. Preto, você foi para a rua muito cedo, né? Você teve que escolher entre escola e trabalho, que é, infelizmente, ainda muito comum no Brasil. Como é que foi essa sua experiência nessa época? A rua acabou chamando você, ou você teve que ir para a rua? Você acabou indo lavar carro na rua, né? É uma dinâmica muito violenta, né, cara? De você ter que assumir muitas responsabilidades muito cedo. Uma criança, praticamente. Responsabilidades que você... Isso é ruim porque ele priva de várias questões também, né? No lugar de você estar brincando, estudando. Eu vejo até hoje como isso está tão naturalizado que a gente encontra criança na rua vendendo alguma coisa à noite. Eu falo assim, boa, vai pra casa. Essa hora tá em casa. É melhor tá trabalhando do que tá na rua fazendo algo errado. Eu disse, não, era melhor tá em casa. Mas o cara vai, mas não tem casa. Ou moro na casa da tia, ou moro só com a mãe, ou moro com a avó. E a dinâmica é muito violenta contra a infância ainda no Brasil. E acabou que não só a infância ali que foi privado, mas também parte da adolescência na medida em que você já faz uma migração, porque desde muito cedo você tem que aprender valores que demorarem para você aprender, tem que amadurecer para sobreviver numa dinâmica dura da rua, você tem que incorporar valores e sentimentos muito mais cedo, você, como dizem, se tornar homem mais cedo na rua devido à dinâmica de sobrevivência. E o resultado disso é que muitos jovens da minha geração não chegaram até os 20 anos de idade. Isso eu estou falando de década de 90 para os anos 2000. Hoje, com o advento de armas, de grupos armados, de territórios divididos, essa dinâmica, inclusive, é muito maior e o jovem morre muito mais cedo ainda. Tá pior mesmo do que era? É mesmo? Muito pior. Por causa do crime no geral? Assim? Sim, no geral, porque a exposição aos conflitos, né, onde a vida está mais em risco. Então você tem muito disso acontecendo no Brasil inteiro. E o foco é muito essa geração, que é muito característica, que é um filho de uma menina já menor de idade, sem pai, criado pela avó muitas vezes e socializado na rua.
Então, isso tem sido, as ruas têm meio que adotado, uma geração inteira de crianças que vão ficar meninos, homens muito rápido e que vão ter que incorporar valores para poder se proteger do medo, não pode demonstrar dor, tem que utilizar de violência para se afirmar. Então, acaba que pertencer a esses grupos também, porque o que a gente considera grupos de facção, de crime, para esses jovens são suas famílias. Então, é um negócio tão caótico, né, cara? É tão trágico essa realidade, quando você olha, é uma geração inteira extremamente comprometida. E aí você consegue, em algum momento ali, um emprego através Sim. desse momento, né? Alguém encontra você e fala, Sair da rua. Você tem que sair da rua, você tem que trabalhar. Na verdade, o cara ia dar uma pizza no dia, né? Eu falei, pô, não quero pizza não, eu quero um dinheiro, eu quero trabalhar e sair daqui. Aí o cara, pô, mas tá muito atrevido, né? Eu falei, pô, mas os caras ficaram meio assustados, os outros moleques, porque segurança podia vir, mandar todo mundo embora, não queria mais a gente ali. Aí o cara falou, não, então vou dar um cartão aqui. O cara deu um cartão, era um deputado. Eu fui 11 vezes na Assembleia, nunca encontrei esse cara. Você foi lá pra tentar encontrar ele. Foi. E o cara nunca tava lá. Eu tava ocupado, eu tinha uma reunião, eu saí, eu não ia atender. Eu fui 11 vezes, ainda lembro. Aí, certo dia, eu fui tirar uma documentação minha, CPF, eu tirava na agência dos Correios, e a Assembleia era mais perto. Então, fui lá tirar. Quando cheguei lá, a primeira cara que eu vejo é dele, cara. Aí eu aproveitei já pra me vingar logo. Falei, pô, deputado, promete mesmo político e não cumpre, né? Ele, rapaz, já viu homem de bigode mentir? Aí, a partir desse dia, eu tava 15 anos de idade, 91. Aí ele vem logo trabalhar aqui. Aí eu comecei lavando o carro na Assembleia. Lavava carro na rua e fui lavar carro lá. Aí já era uma coisa mais estabilizada, né? Tinha um salário, era uma grana pra época, muita grana pro trabalho que eu fazia. Sim. Você tinha um horário mais limitado também. Remuneração boa, era. Claro. E isso ajudou um pouco a me afastar do caminho que muitos dos meus foram, mas não voltaram. Esse fascínio da rua ficou para trás porque você conseguiu enxergar uma coisa para frente, né? Um pouco isso. O Silvio Almeida esteve aqui e falou muito sobre futuro, né? Perspectiva de futuro. Porque dá uma dinâmica também de uma liberdade que você não vai ter, né? Apesar do custo ser caro. Então, isso há muita ansiedade, há muita loucura na cabeça, muita necessidade de pertencer a algo, há muito vazio também de referência. Na minha época, eu fui descobrir que era preto com 16 anos, 17 anos de idade, pô. Então você não tinha nem referência de nada na sua vida. Você queria ser alguém de alguma forma, pertencer a alguma coisa. Então isso era muito forte na época. Então a cultura ajudou muito do rap a dar uma organizada nas ideias, a entender o que estava acontecendo. E daí depois veio a CUFA com essas ações que a gente já fazia no hip hop, mas era uma coisa muito limitada ao nosso grupo, à nossa bolha. Depois ampliou para fazer coisas maiores. Tem muita gente que veio aqui, é impressionante como as pessoas citam o rap e os Racionais. Eu sei que você também, né, tem uma transformação de vida por conta dos Racionais. E aí você falou, eu fui me descobrir preto já com 16, 17 anos, que é uma coisa que muita gente fala também. O que é se descobrir preto? De novo, para aquela pessoa que está nos assistindo, que assim, não entende isso, assim. Como assim? Você não sabia? Você não se olhava e não se via preto? Ou você descobriu a dinâmica de ser preto? Ou você sacou que várias sacanagens que faziam com você que você não se dava conta, você falou, é esse momento, né? É esse momento de iluminação que se tem, né? Cara, eu vi eu não sei o que ele é, se ele é neurocientista. A neurociência também fala um pouco disso. Que o cara, ele falava que quando as caravelas aportaram ali e que os índios olharam para as caravelas, eles não sabiam o que era aquilo. Porque eles não tinham signo e capacidade de diagnosticar, porque nunca tinham visto aquilo na vida deles. Então, tinham como diferenciar aquilo de qualquer outra coisa. O descobrir preto é também muito isso. Você vive um incômodo, uma angústia, sabe que existe alguma coisa errada ali. Às vezes você foge. Eu lembro que na época era todo mundo marrom bombom, então tinha até música sobre isso, lembra? Que era para fugir disso, porque toda a ideia que nos aproximava disso era ideia negativa. As piadas, a escola, um ambiente extremamente violento do ponto de vista do racismo, né? De você falar do nariz, do cabelo, da cor da pessoa. Sim, as músicas. A história que você aprende na escola é sempre uma pessoa amarrada, levando chicotada. Isso veio mudar há um pouco tempo. Então, nada que lhe empurra para aquele lugar, você tem atração. Quando o rap te traz, aí você desperta, que eu acho que é um pouco do tipo de racismo produzido no Brasil. As pessoas assumem que ele existe, mas ninguém assume que pratica. Só que ele existe. Então, onde é que se esconde? Aí você vai começar a ler alguns movimentos, alguns acontecimentos, alguns impedimentos na sua vida que você começa a
Eu já, pô, peraí, eu fui selecionado aqui para ser excluído de algum processo, de alguma oportunidade. Aí você começa a cair algumas fichas. Aí você começa a enxergar a sociedade de outra maneira. Como é que esses pequenos comportamentos, onde as pessoas dizem que ele existe, mas não praticam, como é que eles se configuram, como é que eles acontecem e como isso se replica na vida social sem ninguém se dar conta. E o mais grave no Brasil, que eu acho, Demore, não é nem só o fato do racismo das pessoas assumirem e depois ninguém assume que pratica. Só assume que existe, mas não pratica. Eu acho que é o maior, o mais grave. É a produção do imaginário em todas as pessoas, inclusive em pessoas pretas, da ideia da pessoa preta como uma questão subalterna, como uma pessoa de segunda classe. E aí você vai ter que desenvolver algumas coisas. Quando você descobre isso ali na juventude, é muito traumático. Você fica a um misto de revolta, de ódio, de mágoa, de vingança. E como eu conheci o rap deu um pouco essa organizada na revolta, politizou o ódio. Então eu me segurei um pouco. Foi meio que ali para poder a cabeça não pirar. E depois você desenvolver mecanismo para você sobreviver, porque toda hora você é barrado. Principalmente eu que cruzei uma linha de estar no lugar sendo uma pessoa preta, que geralmente as pessoas pretas não estão. Ou elas estão trabalhando, ou estão servindo café, ou são segurança, ou tá dirigindo. Estão sempre servindo. Sim. Inclusive, isso gera até um conflito, porque eu chego num lugar e o cara olha pra mim, aí o cara olha assim, não, eu só chego numa reunião, por exemplo, em São Paulo agora é constante isso, chego numa reunião, o cara encaminha pra feira de entrega de aplicativo. Ou no prédio que eu moro no Itaim, eu já fui barrado 7 vezes morando no próprio prédio. Porque o porteiro novo não te reconheceu. E também, assim, porque na cabeça dos caras, o signo, lembra dos índios? Sim, com a caravela. Não... Então, peraí, no Itaim não esse pode morar esse cara. Cá. Sim, entendeu? Claro, então, isso pra mim é o mais forte do tipo de racismo brasileiro. Porque o cara fala, não, mas é porque... Aí começa a criar as coisas pra esconder, né? Sim. Não, mas o preconceito é social. Mas, assim, o que é, senão um racismo, que pode dizer quem tem mais dinheiro na conta ser eu ou é você? Claro, lógico. Entendeu? Ninguém pode, não, o preconceito é o conceito antecipado, que nem existe, pô, então não tem como eu antecipadamente, a não ser que eu já defino os papéis, as pessoas a partir, né, do fenótipo dela, então um pouco isso. Então saber um pouco dessas dinâmicas ajudou muito também a caminhar e produzir agendas e encaminhar essas questões. Mas isso te incomoda ainda quando acontece ou você toma uma ação mais... O que você faz? Você fala com a pessoa, você educa a pessoa. Eu aplico constrangimento pedagógico, aí tem várias camadas, tá ligado? Tipo o quê? Tipo assim, eu passei uma agora, tá? A gente estava num apartamento lá na Glória, no Rio de Janeiro, e aí o apartamento fechado, a porta, tá? Então o amigo falou que a menina vinha dar uma limpada no nosso apartamento e tal, e era 9h30 da manhã, num domingo, e tem uma feira em frente ali à Glória e tal. E como o portão é fechado, ela me ligou, eu atendi, opa, tô indo abrir o portão. Abriu as 2 portas, fui lá abrir, ela passou direto. Não falou com você? Não, aí eu vesti a blusa, né? O centro ficou desabotado, tem uma chinela, abri logo o portão. Ela pensou e passou direto e foi pro elevador e foi atrás do apartamento, só que o apartamento já era no térreo. Eu fui pro quarto, na minha cabeça ela foi pegar alguma coisa pra voltar pra limpar, vou ficar no quarto enquanto ela ajeita, vai dar tudo certo. Eu saio do quarto, ela arruma o quarto por hoje. E 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pô, cadê a mulher? Liguei pra ela, a senhora tá onde? Não, eu subi aqui procurando um apartamento e tal, o senhor não disse qual era o andar e tal. Aí eu mesmo vim procurar. Eu falei, não, mas é aqui embaixo. E aí fui pro quarto de novo. Aí tô no quarto ainda. Aí eu saio, a porta, tinha deixado a porta aberta, ela tava sentada na portaria. Ela achava que eu era o porteiro. Aí nessa hora você tem que ter uma habilidade. Mas você fica puto e se segura ou você já não fica mais? Não, a minha putice ela se reflete nesse tipo de abordagem. Já consegui transformar a minha raiva em constrangimento pedagógico. Aí tem várias camadas, vários níveis, né? Às vezes é um mais tenso, às vezes é um mais cuidadoso. Aí nesse foi mais carinhoso. Aí eu falei, pois é, mas eu não sou o porteiro não, tá? É porque lá no Ceará tem uns porteiros que compram apartamento aqui na Glória, entendeu? Aí ela ficou meio... Aí cai a ficha nela, tá ligado? Porque é isso que é tão doido, porque vai passando e você nem se liga. Isso acontece quando eu chego num carro, dirigindo um Volvo num restaurante, que o cara vem e me entrega um papel pra buscar o valet, tá ligado? Porque ele acha que eu sou o cara que tô dirigindo, né? Eu não tô lá no restaurante igual a ele. Sacou? Ou então você vai numa área executiva do avião e o cara pede pra você se levantar que ali não é o seu lugar. Mas como ele sabe que ali não é o meu lugar? Porque na cabeça dele tá desenhado o cara que sentou aquela errado, claro. Acho que você não vai comprar O cara não tem grana pra sentar aqui. E assim tem várias camadas de reprodução disso e várias formas de reagir também. Ou então seja, eu fico sempre medindo, né? Assim, melhorou a questão das pessoas hoje estarem mais constrangidas em olhar pra você e falar macaco, etc. Isso parece que melhorou. Agora, no fundo, essas dinâmicas não mudaram muito.
Essa elas dinâmica agora, social. Elas afloram mais, porque você cruza as linhas. Então, por exemplo, tava eu com o Condzilla e o Brown, um dia a gente jantando em São Paulo, no Paris 6, logo só tinha nós negão no restaurante, a gente saiu falando esse bagulho de carro e enquadro. Usa carro bom, enquadro na certa. Pô, nesse dia foi o Conde, paramos na Blitz, então o policial já desce assim, tem passagem, aquele jeito, né, carinhoso. E a gente de boa, aí onde você fica puto também, tem um dia que é merda pra todo mundo, dá errado pra todo mundo. Claro. E aí eu falei, boa noite, policial. Aí o cara, tem passagem? Eu, boa noite, policial. Aí ele, boa noite, pô, tô vendo perguntando se tem passagem. De quem é o carro? Eu falei, eu ganhei no sorteio. Aí ele, hã? Porque aí já tipo, e o Conde tava do lado, o Conde já não tem paciência pra essas paradas. Aí eu falei pra ele, já calma aí. Aí o cara falou, aí veio um policial grandão chegando junto. Aí o cara viu o agasalho da CUFA lá no banco, falou, não, sargento, esse cara aí é da CUFA e tal, faz aquele projeto social. Ah, faz projeto social, mas o cara é folgado, hein? E tu aí é o quê? Jogador de futebol? Aí o cara tá meio, sei lá que porra que ele tá. Mas há um incômodo, né? Claro. Não, eu sou do cinema e tal. Ah, tu é ator? Não, sou diretor. Aí o cara veio e falou, não, ele fez aquela série lá do Sintonia e tal, no Netflix. Aí, aquela série lá de bandido lá, né? Ah, não tem jeito, né? Vocês são folgados mesmo. Vão embora. O cara queria arrumar alguma coisa com a gente. E aí você dá esse... Aí ele veio dizer assim, tá tirando a polícia, rapaz, aí que ganhou no sorteio. Não, o senhor que tá dizendo que o carro não é meu, pô, tá pedindo, você quer saber de quem é o carro, tá ligado? Aí ele já dá 2 passinhos pra trás e fala assim, tá me chamando de racista? Olha, dizendo que o senhor não consegue aceitar que uma pessoa que nem eu seja dona do carro, porque o senhor tá perguntando de quem é o carro, pô. Sabe? É nesse detalhe aí que você pega. Então eu tô fazendo, inclusive, um livro dessas coisas. Na minha visão, é como a gente pega o racismo em flagrante, tá ligado? E o que você faz. E aí a minha perspectiva eu acho que só punir é pouco. Eu quero mudar valores. Então, na hora que o cara me pede lá o valet, pega meu carro ali, e eu não pego, eu chamo ele e falo assim, não vou pegar não, porque eu não dirijo carro de menos de 400 conto. Aí chega o Volvo, tá ligado? O cara se desespera, aí ele vai pra frente do carro, mas pelo amor de Deus, me desculpa. Ele age no sentido de se desculpar, e deve ser até sincero o pedido de desculpa, mas ele não consegue entender que não foi um erro, foi a reprodução de um método que estabelece hierarquias e papéis de cada cidadão na sociedade, de cada pessoa. Então, também não desculpa, e se eu for para ver de fato da lei, não vai acontecer porra nenhuma. A gente já conhece esses processos na justiça, como é difícil configurar. Só porque se for é bem uma coisa escondido. muito explícita. Muito, né? Você vai chegar com um caso desse na justiça, o juiz vai falar, não, mas ele só confundiu você com o motorista. Não vou te desculpar, porque não foi erro, mas eu vou fazer tu deixar com essa lembrança aqui, pra tu nunca mais ir pra uma fila de restaurante e ver uma pessoa preta e achar que ela é o cara do valet. Nada contra a profissão de valet, mas nem todo preto que tá na fila do valet é o cara que vai buscar o teu carro. Vamos embora. E a sua ideia é fazer um livro tipo um manual pra pessoa ter essas vários acontecimentos desses, cara. Sensacional. Porque várias pessoas têm vivido isso, só que elas nem conseguem configurar que é isso. Essa mulher do apartamento, por exemplo, ela começou a contar as histórias dela. Que ela era expulsa dos apartamentos, que os caras falaram que encerrou aqui a limpeza, tá? Porque não queriam pessoas pretas lá. E ela disse que escutou isso, o cara deixou o celular ligado e o cara falou, tá vendo, essa negona vai ficar aqui, essa neguinha aqui, limpando o nosso apartamento, mandei ela embora. O cara falando pra pessoa que tá no apartamento, e ela ouvindo isso. E ela não tem nem pra quem dizer isso, ela nem entende por que isso ocorre. Então é muito doloroso, porque você fica no escuro, você não tem referência de nada. Hoje mudou por quê? Porque cruzou a linha, tem muita gente que não tá mais aceitando isso, muita gente que tá ocupando espaço, que na construção da ideia nossa de percepção, as pessoas pretas não existem, e aí isso aí tende a aparecer mais. Não é que esteja aumentando, é que tende agora a aparecer mais do que algo que ficava escondido. Eu entrevistei a Dandara aqui, deputada, e ela falou que depois que o preto sai do quarto da empregada, ele não quer mais voltar pra lá, não. E tá rolando um pouco esse movimento, né? É um movimento um pouco empurrado também, né, preto? Assim, porque é todo dia uma... Todo dia é uma luta. Uma história, né, cara? Todo dia é uma luta diária, meu irmão. E é toda hora porque o país, ele é mal resolvido, né? Você tem 400 anos de escravidão, não é brincadeira, então. E foi ontem, né, cara? Ontem. E é muita coisa que tá entre nós. Aí muitas vezes os caras falam, mas os pretos que são racistas, como se isso eliminasse o racismo. Pelo contrário. Isso piora, porque o cara vê o par dele como uma pessoa subalterna, ou seja, é um auto-ódio também isso. O cara é igual a mim, não, esse cara não é empresário, não, esse cara não é o palestrante, não, esse cara não é o cara chega no consultório e tem um médico negão, eu queria falar com o médico é o cara, pô, os caras não aceitam a ideia de médico. Sim. Então, construir essa percepção para ler
E aí, as pessoas que aparecem publicamente, as pessoas que ocupam espaço de poder, têm um papel fundamental no sentido de ampliar esses signos e construir, digamos, ambições positivas. Preto, o papel da CUFA nesse sentido se você vai... Bom, a esquerda tem 1 milhão de pensamentos, né? Sim. E muitas vezes gasta mais tempo brigando entre si pelos próprios pensamentos do que olhando para fora. Mas tudo bem, isso é outro papo. Tem uma parte da esquerda mais, digamos assim, mais revolucionária, radical, enfim, que vai olhar para uma atitude como a CUFA, no geral, e vai falar, não, esses caras têm a Expo Favela, tá toda hora aí conversando com um empresário, não sei o quê, e vai dizer, esses caras estão aderindo ao sistema, eles estão muito próximos do sistema. E vocês têm uma visão muito diferente disso, vocês acabam, para mim, olhando de fora, a gente já conversou várias vezes, eu fui na Expo Favela no ano passado, você sabe da imensa admiração que eu tenho por você, pelo Celso, pelo MV Bill, você sucedeu os dois lá, né? Eu olhei para a Expo Favela e tomei um susto, eu falei... Aquele estranhamento de quem pensava em favela 30 anos atrás, eu falei, Expo Favela? O que os caras vão expor aqui? É uma coisa que causa um curto-circuito no cérebro, né? E aí você chega lá, vocês estão aliados em alguns momentos a várias empresas grandes, empresários, etc e tal. Sim. Qual que é a lógica de vocês ali? Vocês têm a Favela Holding, que é um monte de empresa atuando. Qual que é a lógica de vocês de operar? Olhando de fora, tá, Preto? É um pouco hackear o sistema, é colocar... eventualmente até forçadamente o preto para dentro desse sistema, perto do CEO, perto do cara que está lá no conselho, perto dos caras que tomam a decisão. É um pouco isso olhando de fora? É um pouco essa ideia que vocês têm também? Cara, tem isso, mas tem uma coisa maior que eu acho que é, Demore, que é assim... lá as pessoas veem, mas banco tal tá patrocinando o evento. Sim. Mas todos nós já somos clientes de algum banco. O que eu estou fazendo é reposicionar na relação nossa com o banco, de que não vai ser só uma coisa do banco ir lá e pegar nosso dinheiro. É ter que deixar um dinheiro aqui. Aí eu reposiciono o debate sobre o que fazer com o lucro. É o primeiro ponto. Divisão de riqueza. Porque a favela já produz 200 bilhões, então é muito dinheiro. Que já está no sistema, não está no nosso sistema, está dado para o outro sistema. Isso é o que se chama de black money, né? Nem sei se esse é o nome, tem vários nomes. Tá. Eu estou dizendo que quando você começa a discutir a divisão da riqueza produzida pela maioria que fica na mão de pouco, isso é uma coisa que eu acho que no repertório atual do Brasil, muita gente não está preparada para isso. Aí todas as vezes que você tem na política um debate sobre a mulher, o negro, o jovem, é só olhar, exercita, entrar aí no Google, em qualquer rede social e vai buscar onde as pessoas que defendem essas agendas estão. Na estrutura, por exemplo, pública de poder. O discurso é emocionante, o negro, a mulher, LGBT, o jovem. Quando você vai ver na prática de poder, esse povo está num lugar que nem secretaria nem dinheiro tem, cara. Então, peraí, gente, é sério? Era séria a conversa antes e agora não é mais? Então, isso nos empurra para discutir poder real. Na sociedade capitalista, o poder real é dinheiro. Quando eu trago esse debate, aí vem um segundo incômodo. Como eu sou uma instituição de favela, que trabalho com ação social, as pessoas colocaram numa narrativa de que o social e o econômico não conversam. O que é uma coisa extremamente mentirosa, inclusive. Porque você precisa ter o econômico para desenvolver as questões. Abrir uma escola, um posto de saúde, uma linha de ônibus, construir uma praça, construir um campo. A CUFA não quer substituir o Estado, mas na medida que a gente está vendo que tem um espaço. Por exemplo, se eu não crio a minha Expo Favela para colocar o Abílio Diniz, que é um cara de varejo, mas também eu coloco o seu Aguiar, que tem os mercadinhos da favela, ou a Rede Uniforças lá em Fortaleza, eu não consigo fazer esse debate de igual para igual. Eu vou ficar sempre a reboque. Ele é o grande protagonista e eu sou o coadjuvante muitas vezes da minha própria história. Você cria um cenário onde o Abílio Diniz e o... Eu posso ter um comunicador que nem o Condzilla, do Luciano Huck, mas do meu lado é o Condzilla que me representa. E eu produzo o encontro desses dois. E eles estão no mesmo nível, sentados no mesmo lugar, desse entendimento. Também um empoderamento de percepção. Claro. Então, quando o cara chega lá, e outra, é um lugar que você viu a quantidade de gente que tinha. Não estava ali num culto, num campo de futebol, num pagode, que são lugares legais de estar. Lá dentro, cara, muita coisa. Nós estávamos falando de economia, que é outro debate onde a gente não está. Porque disseram que a economia é só os economistas e o pessoal da Faria Lima. Não, nós estamos fazendo. Nós estamos agora, vamos abrir banco, estamos abrindo empresa, agência de marketing, canal. O que a gente puder fazer? Porque hoje as pessoas não veem. Na prática, isso não é novo, isso é muito antigo. O cara que ganha o Ibope é o cara do restaurante que tem o melhor prato.
Mas tira as mãos dos favelados de lá, as mãos dos trabalhadores para ver se o prato existe. Não existe. Às vezes o dono do restaurante não sabe nem fritar um ovo direito, pô. Então é essa percepção de entender que o poder está com a gente e que não dá mais para a gente estar produzindo riqueza e oportunidades e a gente não usufruir delas. Pretão, acabamos. Rapidão. É rapidão. É só os melhores momentos. Essa entrevista aqui é uma entrevista de melhores momentos. É verdade. Queridão, muito obrigado demais. Valeu, queridão. Satisfação, Demore. Vamos ver mais vezes aqui, hein, cara? Já está convidado. Espero que a gente possa se rever. Bora. Parabéns. Tem muita coisa pra gente trocar ideia ainda no Brasil. Sou seu fã, você sabe disso. Bom. Obrigado, meu amor. Valeu. Valeu. Até mais. Gente, esse foi o Dando a Real de hoje na TV Brasil, no aplicativo do TV Brasil Play e também no YouTube você pode acompanhar o programa. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Na próxima terça-feira, às 10 horas da noite, estamos de volta e você pode ouvir este programa às 11 da noite lá na Rádio Nacional e também na Rádio MEC. Até mais.